Como é que vai funcionar esses dois sites, as duas páginas que eu coloquei para vocês? Nós temos vários temas e vários tipos de artigos diferentes nas páginas. Então, por exemplo, no workshop aqui, ó, eu tenho artigos com relatos de experiência e intervenção. Então, vocês vão ter aqui, por exemplo, ó, gamificação aplicada ao ensino de programação. Opa, não era para clicar, eu cliquei. Ensino de lógica de programação no ensino. Isso, quinta semana, Elisângela. Ensino inclusivo no pensamento computacional. Proposta de método de ensino e relato de experiência com robótica. Uso do WhatsApp em atividades educativas extra-classe. Relato de experiência sobre ensino de programação. São só os relatos. E abaixo são artigos completos de pesquisa. Então aí, João, dá uma olhada lá nesses artigos, ver se vocês encontram algo que possa ajudá-los a entender melhor como que vai funcionar o projeto de pesquisa de vocês. No outro também, são artigos completos também, mas esse aqui é um pouquinho mais voltado para a tecnologia na educação. Então, ó, virtualização de jogos matemáticos. Avaliação do Cubra 12. Utilização de software no ensino da matemática para ensino fundamental e médio. Metodologia ativa. Utilizando RPG Maker para produzir recurso. Ensino de robótica para promoção de inclusão sociodigital de pessoas com deficiência. Uso do smartphone por estudantes da pós-graduação em tecnologias educacionais. Sim, Keila, pode sim. Então aqui vai ter bastante material em português e bem atual sobre coisas que estão sendo discutidas nos congressos de tecnologia na educação. Ok? Então, vocês vão encontrar isso aí nesses dois links aqui, ó. Análise do Congresso sobre Tecnologia na Educação e Workshop sobre Educação e Computação. Ok? Aqui já está o slide de hoje. Depois eu vou colocar essa gravação aqui em cima. E aqui embaixo já tem algumas dicas de como que a gente vai continuar com esse tema que a gente vai começar agora. Porém, antes de começar o tema, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Deixa eu colocar na tela certa aqui para vocês conseguirem ver. Ok, chegou aí? É um convite, igual que eu mandei no grupo para vocês durante essa semana. Então, a gente vai ter uma apresentação agora da banca, avaliação da Heloisiane e do Ítalo, e eles vão falar sobre a criação de um bracelete que detecta obstáculos para deficientes visuais. Vai ser no dia 24, às 15 horas. E esse link aqui já vai direto para a sala para assistir a apresentação da banca. É bem interessante o trabalho da Heloisiane. E o outro é o trabalho do Francisco e do Renan, chamado Dagda. É um software de auxílio ao ensino da música na educação básica. É uma pesquisa bem interessante, bem legal que eles fizeram da história da música e o uso de inteligência artificial e reconhecimento de imagem para ensinar música para crianças e adolescentes.
ainda está na fase teórica, ele ainda não foi criado exatamente o que eles pretendiam, mas eles criaram um software que é capaz de conhecer e interpretar as notas musicais, fazer toda a execução da música, porém ainda não conseguiram transportar isso para um autômato, que o projeto deles original é criar um robô que possa tocar as músicas sozinha, sem intervenção humana. Esse projeto ainda vai continuar no próximo ano, não com esses meninos, mas com outros dois meninos, e que possivelmente vai ser interessante eles conseguirem montar esse robozinho aí, vai ficar bem bonitinho. Ok, então estão convidados, esse aqui é no mesmo dia, esse projeto aqui do Francisco e do Renan, só que acontece às 16h30. Não, então é um seguido do outro, um começa às 15, outro começa às 16h30. Estão convidados. Eu estou tentando também fazer um. Estou fazendo um upload de dois vídeos para vocês. Depois eu vou colocar lá no Moodle para vocês assistirem. Só que a internet hoje não está ajudando, está muito lento para fazer o upload no YouTube. Então acho que até o final da noite eu consigo fazer o upload para vocês verem um exemplo bem bacana de pesquisa executado. Então vamos começar? Pessoal, o conteúdo é bem rapidinho. Olha só, pessoal. Nosso tema, ele fala agora sobre artigos científicos seguindo a ementa da disciplina. E aí nós temos alguns conceitos aí que podem ser utilizados para criação de um artigo. Então a gente tem aí vocês criando o projeto de pesquisa, como é que vocês vão trabalhar, e após esse projeto ser executado, normalmente ele se torna um artigo ou uma publicação, e essa publicação ela tem alguns passos a seguir. E uma das colocações que eu tenho para fazer para vocês hoje é que, assim, como exemplo, eu mandei para vocês um modelo para ser seguido do projeto de pesquisa. Normalmente, esse tipo de publicação não tem um modelo. Ele não é padronizado, não é igual para todas as pesquisas. Então, aquele círculo ali, o azul, vai falar isso para vocês. Ó. Não existem regras rígidas ou receitas prontas para escrever artigo. A estrutura dele é completamente mutável, dependendo da área ou dependendo do evento ou da revista, do periódico. E é sempre importante, quando a gente tem dúvida, procurar as regras da instituição que escolheu para publicar. Nem que essa regra seja para apresentação de artigo como trabalho e conclusão de curso. Então, as regras que o EF publica para vocês utilizarem nem sempre serão as mesmas regras que outra instituição publica, coloca para essa publicação. Então, esse slide quer dizer isso. Às vezes, alguma instituição vai solicitar uma estrutura específica e outra instituição não vai solicitar a mesma estrutura. E aí a gente já seguiu alguns passos. Ó. Você fez lá o, todo o seu trabalho de casa, você escolheu o seu tema, a partir do tema você encontrou um problema, fez a revisão bibliográfica sobre esse tema, procurou para ver se já existe solução viável para esse problema, decidiu encontrar uma resposta para esse problema. Se ela não existe,
ou se ela já existe, você precisa, ou você decidiu fazer uma resposta nova, encontrar uma outra possibilidade para resolver esse problema. Você foi lá e elaborou um projeto de pesquisa. O seu projeto foi aceito, você começou a executar, a realizar essa pesquisa, acreditou ter encontrado uma solução adequada para aquele problema. O último passo natural é que você divulgue essa descoberta, que você conte para outros pesquisadores quais são as respostas que você encontrou. Então, a gente faz isso através da publicação dos artigos científicos. Quando a gente vai publicar um artigo, antes da gente começar a escolher esse artigo, a gente já precisa escolher aonde, qual é a instituição, qual é o periódico que a gente vai direcionar esse artigo. Então, a gente não escreve artigos esperando aparecer algum lugar para que a gente envie. A gente escolhe e escreve voltado para aquele evento, porque aquele evento tem características, aquele periódico tem algumas coisas que são específicas dele, então, normalmente a gente escolhe, volta a nossa publicação para um periódico específico, ou para um evento específico, para algo específico que está acontecendo. E aí, para que a gente consiga escolher qual é o periódico, aonde o nosso material vai ser submetido para publicação, a gente precisa observar algumas coisas. Eu coloquei duas aí que são as primeiras, que a gente tem que procurar o fator de impacto desse periódico. O fator de impacto é o índice que avalia a qualidade da publicação. E a gente tem que olhar qual é a classificação do Qualis desse periódico. O Qualis é também um índice e ele classifica a produção acadêmica nacional brasileira. Por que a gente escolhe, por que a gente verifica qual é o fator de impacto e a qualidade dessa publicação? Essa escolha está diretamente relacionada para até onde que a gente quer que o nosso artigo chegue. A gente faz uma publicação de um periódico que tem uma qualidade menor, que tem um fator de impacto menor, significa que ele não pode ser tão visível, ele não vai ser tão presente quanto um periódico com um fator alto de impacto. Ok? Então, vocês vão ter uma tabelinha de classificação que é classificado por letras e cada um deles tem uma área de abrangência. A primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar essa classificação desse periódico. No slide, no slide que eu publiquei para vocês lá no Moodle, vocês estão vendo que a palavra fator de impacto e a palavra qualis da CAPES estão em azul sublinhado. Significa que é um link. Então, se vocês clicarem nesse link, ele vai levar para vai levar vocês a uma página que vai ter os dados do qualis da CAP e do fator de impacto. Então, só seguir esse link aí para ter mais informações sobre os dois sistemas de classificação. Aí, Santos nos diz assim, após escolher o periódico, a gente precisa ler atentamente os últimos artigos publicados, reparar na forma de apresentação das informações, gráficos e tabelas, e procurar a página Instruções dos Autores. Verificar o formato das citações e das referências bibliográficas, normas editoriais e os critérios de avaliação. Isso porque cada periódico, cada evento pode escolher o que eles vão seguir. Normalmente as universidades seguem a BNT, normalmente. Existem outras que trocam o estilo e é a responsabilidade do pesquisador que escolheu esse artigo formatar e colocar esse artigo nas normas específicas
para submissão. Não sei se eu já comentei isso com vocês, mas aqui em Corumbá, eu fui 2 anos seguidos, coordenador da Feira de Ciências local. E uma das coisas que sempre foi muito o pessoal da reitoria, de outros campos, sempre pediram para revisar com maior cuidado, inclusive a primeira das análises, é se o artigo enviado, se o resumo enviado ele está dentro das normas do edital. Se ele estiver fora das normas do edital, já é motivo de desclassificação. Então, via edital, está escrito lá, se o edital, se o resumo não atende as normas estabelecidas, ele está desclassificado. Isso acontece em outras submissões também. Então, eventos principalmente, você envia e se tiver fora do padrão, ele já envia uma carta dizendo: muito obrigado por ter submetido, mas o seu trabalho não foi aceito. Então, é bem importante que a gente verifique muito bem a questão das instruções dos autores. Não sei se vocês conseguem ver direito, ficou um pouquinho embaçado, mas essa é uma estrutura de um artigo que segue 4 seções. Não significa que todos os artigos vão ter 4 seções, mas é uma estrutura aceita em várias áreas. Então, você tem a área da introdução, método, resultados e discussão. E mais ou menos bem parecido com a questão do projeto de pesquisa, só que a principal diferença é que, como você já executou o seu trabalho já está pronto, ele foi finalizado quando você começou a escrever o artigo, a escrita do artigo já não é como o projeto. No projeto você coloca possibilidades, você coloca que você está planejando, então é futuro. A questão do artigo, o projeto já foi executado, então uma das principais mudanças é na questão dos tempos verbais, como que você vai apresentar o resultado da sua pesquisa. Então você não fala, por exemplo, resultados esperados, você tem ali os resultados já obtidos. Então, lá no método, se você colocar no seu projeto de pesquisa que você vai trabalhar com tal procedimento, vai trabalhar com tal questionário, quando você for escrever o seu artigo, você já coloca que isso já foi finalizado. Então, muda algumas coisas e a gente tem que ficar bem atento. E é bem comum, às vezes, a gente esquecer. De repente, dá aquela vontade gigantesca de você copiar o que você escreveu no seu projeto e aí volta para a correção porque o tempo verbal você esqueceu que precisava também corrigir porque já foi executado. E aí, pessoal, bem tranquilo, bem rapidinho. A gente vai ter ainda mais algumas coisinhas para falar sobre o artigo, mas o nosso foco vai ser no projeto.